Para os que não sabem, eu sou doutor em bioquímica. Embora eu tive entre os estudos e a profissão, pois me dediquei à pesquisa científica. Nunca achei isso contraditório à espiritualidade. Mas é verdade, como você disse, tem gente que acha que sim. Eu penso que o verdadeiro cientista é aquele que procura a verdade. E para encontrá-la, precisa olhar em assuntos inexplorados. Se, para saber a verdade, eu tenho que me aprofundar em questões existenciais, lá eu não posso ver no microscópio. Tenho que usar a ferramenta certa. E as ferramentas certas são as experiências pessoais. Existem pesquisadores que se dedicam a estudar, por exemplo, depoimentos de experiências de quase morte, o assunto dos moribundos. Me interessei pelos estudos e me ajudou muito. Então eu penso que a ciência não tem desavença com a espiritualidade. Só tem desacordo com um ponto de vista. Desculpe. A espiritualidade só tem desavença com uma ciência materialista, que só acredita no que se pode medir com aparelho. Antigamente, os cientistas eram cientistas, filósofos, teólogos, eram tudo, porque se interessavam em todos os aspectos da vida. Agora, parece que em certo momento houve uma divisão da realidade. Alguém disse, a religião fica com o tema do existencialismo, a ciência estuda a natureza. Tem gente que acreditou, acreditaram e se moldaram com essa visão limitada. Mas, para mim, não existe essa divisão. Tudo faz parte da realidade e que cada um pode explorar, com seu conhecimento e o que aprendeu de todos os aspectos da vida. Espero que essa divisão desapareça no futuro. Às vezes acho que as pessoas são um pouco arrogantes e tudo o que não conhecemos nós negamos. Falamos que não existe. Mas por que não existe? Ah, porque eu não vi. Você já viu um átomo? Quem já viu um átomo? Um elétron? Uma partícula subatômica? Ninguém viu. Ah, mas existem métodos. Mas para um outro assunto também há métodos. Mas ninguém voltou dos mortos para contar. Como que não? Aquele senhor ficou 5 minutos morto, saiu do corpo e viveu uma experiência. E existem milhares de casos como esse. Beleza, mas eu não vi. Bom, verá quando você morrer. Mas por hora, aquele senhor te deu uma informação. Beleza, mas eu não acredito. Tudo bem, quando fizerem uma pesquisa epidemiológica e responderem quantas xícaras de café bebem por dia, e falarem 5 ou 6, também não acredite. Porque são as opiniões dessas pessoas. Como sei que estão falando a verdade? Poxa, mas não vão mentir sobre isso? Então por que a outra pessoa tem que mentir? Além de estar arriscando sua credibilidade. Então, existem 2 pontos de vista. Muita gente pensa desse jeito e não é cientista, e dizem, ah, mas é que a ciência... Vamos ver, a ciência não fala, porque não é uma pessoa. As pessoas fazem a ciência. Uma pessoa dirá isto, a outra dirá aquilo, mas a ciência não existe, não é um ser vivo. Na ciência há opiniões muito diferentes. Há cientistas que acreditam em Deus e outros que não acreditam. É verdade que existe uma corrente majoritária, com certeza convém a alguém que continue assim. Porque desse jeito se ganha dinheiro? Sim. Mas há muitos cientistas que estão explorando todas essas questões. Penso que não depende da profissão, mas das dúvidas sobre a vida. Tem gente que não pensa em nada, seja cientista ou não, só concordam com os outros. Tenho um carro, minha empresa, ganho 3.000 euros ao ano, por que eu vou pensar em outra coisa? E não pensam. Dizem que a vida é o bem material, mas se perdem tudo e ficam arruinados, a vida continua sendo desse jeito? Existe muita gente que muda quando perde tudo, quando perde um alguém próximo. Eles mesmos disseram, se meu filho não tivesse morrido,
eu teria uma vida alheia à espiritualidade. Mas quando ele morreu, não entenderam por que aconteceu isso. Se voltariam a vê-lo, se isso seria o fim do caminho, isso mexeu comigo e me aprofundei. O desejo de conhecer mais é o que me fez mudar. Alguns são cientistas, outros não. São as experiências que se vive e os benefícios que você quer tirar delas. Mas é verdade o que você diz. As pessoas podem pensar que sou louco. Não estou nem aí. É como ele disse, cada um pensa o que quiser, vou fazer a vida que quero ter. Acho que ajudei bastante gente, estou satisfeito com isso. Sim, até que ao final os que são normais serão loucos, e vice-versa. Acredito que há diferentes maneiras de ver a vida. Antes isso era um tabu, né? Afirmar que você tinha crenças que não eram iguais às da maioria. Agora há mais liberdade e as pessoas têm menos medo. Eu achava um pouco chocante que as pessoas que diziam acreditar em Deus e na vida após a morte tivessem tanto medo da morte. Bem, você não diz que sua crença acredita na vida após a morte? Sim, isso me ensinaram, mas na verdade você não acredita. Às vezes fazemos coisas porque nos ensinaram desse jeito. Não pensamos que possa ser diferente, mas em nosso interior todos nos fazemos perguntas. Quem tem medo da morte é porque não acredita que há vida após a morte. Porque se analisa e acredita que há vida após a morte, melhor que esta, esse medo desaparece. Não importa se acredita em Deus ou se é ateu. Quem tem isso decidido, isso afeta no medo à morte e assim com tudo. Achava engraçado a minha mãe. Minha mãe tem Alzheimer. E parece uma garotinha. Mas claro, pessoas que têm Alzheimer lembram mais do passado do que da atualidade. De certa forma, há momentos em que falam e você não percebe que eles têm Alzheimer. O que reparei é que eles perdem o pudor. Falam de uma vez, sem filtro. Não tem medo da resposta ou se vão ofender a pessoa. Achei engraçado pelo assunto da religião. Minha mãe ia na missa todos os domingos ou sábados. Comprava o que a igreja vendia durante a missa. Aparentemente muito religiosa. Quando apareceram os sintomas do Alzheimer, esqueceu completamente da igreja. E olha que é uma coisa que ela fazia há muito tempo. Continua fazendo outras coisas que ela tinha costume, mas dessa ela esqueceu completamente. Então, certo dia, conversando sobre coisas da vida e da morte, perguntei para ela se acreditava na vida após a morte. Ela disse, não, quando você morre, morre. Acabou, não tem mais nada. Eu disse, como assim? Como você diz isso se acredita em Deus e Jesus? E o que a igreja diz que tem sim vida após a morte? Sim, eles dizem isso, mas eu penso que é o fim. Ou seja, ela, supostamente católica, na verdade era ateia. Era ateia. Ela ia por obrigação. Agora faz o que ela quer. Como isso era uma obrigação, agora ela não está nem aí. Então não é a mesma coisa você ser e aparentar ser, porque aí entra a influência da educação. Penso que deveríamos ser mais nós mesmos, em vez de ser Maria vai com as outras. Talvez nos ensinaram alguma coisa positiva, que não seja por obrigação, mas por nos identificarmos com isso. Haverá coisas que valem a pena manter, outras que não valem.
Pois o assunto da ciência é igual. Tem gente que diz não acreditar em nada, porque se supõe que cientistas não devem acreditar em nada. Acho que fazem isso por ser moda. Porque o cientista bom é aquele que não acredita em nada. Dizem, penso que tudo tem que ser muito racional. Ei, me considero racional. Eu não penso que perdi a razão, sou muito racional. Penso que a razão pode ser usada no estudo de enigmas existenciais. Não me considero menos racional que outro, que só acredita no que dizem os aparelhos. Eu era agnóstico. Fui educado como católico pela minha mãe. Na adolescência percebi que não acreditava e virei agnóstico. Bom, eu virei. Não sabia se sim ou se não. Depois quis me aprofundar e comecei a acreditar em outra coisa em vez do que me ensinaram. E sim, acredito em Deus. E em tudo que expliquei. Num Deus sem religião. E nas conclusões que tive através de meu aprendizado. De uma pergunta para quase outra palestra.